louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é. Glória a Deus! Gente, meu nome é Natália Farias e está começando mais um Fanuel JHS aqui pra vocês. No vídeo de hoje eu venho contar uma história que o Senhor me mostrou em um momento que eu estava muito necessitada da palavra do Senhor. E eu pedi, né, Senhor, fala comigo, Senhor Jesus. E Ele me deu essa passagem onde... Primeiro Ele me deu a passagem onde Davi tem que fugir da sua própria casa, né? Porque o seu filho, ele queria fazer um golpe de estado para ele, queria tomar o trono dele, filho de Davi. Absalão é o terceiro filho de Davi. Então Absalão, ele queria tomar o trono do pai dele. E estavam programando fazer um golpe de estado. Depois o Senhor vem, eu peço de novo. Toda semana o Senhor vem e eu peço de novo, Senhor, fala comigo. E o Senhor vem, me manda o começo dessa história. Porque eu sempre sou de ler tudo, sabe? Porque eu quero entender tudo. Só que dessa vez eu li só o trechinho que o Senhor tinha me mostrado e não olhei mais pra frente. Então o Senhor me fez voltar e ler o começo. Na verdade, o Senhor me fez voltar a ler o começo. Depois eu senti a necessidade de ler tudo. Até chegar na parte da arca onde Davi, ele sente a necessidade, ele precisa transportar a arca da aliança. E aí ele fica pensando, nossa, eu preciso fazer uma casa para o meu Senhor. E Deus fala para ele, desde Israel, eu nunca morei em casa mais alguma, eu só fico em tendas. Então, a partir daquele momento, já estava sendo construído, pensado, um templo para o Senhor. Então hoje eu vou ler aqui o comecinho da história, né? Que eu vou ler Samuel 2, no capítulo 14, né? Vou começar aqui. Joabe, filho de Serva, percebeu que o rei estava contra Absalão. Então Joabe mandou buscar em Tecoa uma mulher esperta e lhe disse, faça o seguinte, finja que está de luto, coloque roupa de luto e não se perfume. Como se fosse uma mulher que há muito tempo está de luto por um morto. Vá à casa do rei e diga o seguinte. E Joabe falou tudo o que ela devia dizer. A mulher Tecoa apresentou-se ao rei, caiu com o rosto por terra e disse, salve-me, rei! O rei perguntou, o que você tem? A mulher respondeu, ai de mim, sou viúva. Meu marido morreu e me deixou com 2 filhos. Eles brigaram no campo e não havia ninguém para os apartar. Um feriu o outro e o matou. Então todo o clã se colocou contra mim e disse, entregue-nos o fratricida para que o matemos, como preço da vida do irmão que ele matou. E assim acabaremos com o herdeiro. Desse modo, eles vão apagar a brasa que me resta e não me deixarão que meu marido tenha nenhum nome nem descendência sobre a terra. O rei disse à mulher, vá para casa que eu me encarrego do seu problema. A mulher de Tecoa disse ao rei, Senhor meu rei, que a responsabilidade caia sobre mim e minha família. O rei e seu trono estão inocentes. O rei respondeu, se alguém ameaçar você, traga-o até mim, e ele nunca mais a molestará. A mulher disse, ó rei, lembre-se de Javé, seu Deus, a fim de que o vingador de sangue não aumente a desgraça, acabando com meu filho. Então o rei disse, pela vida de Javé, nem mesmo um fio de cabelo da cabeça de seu filho cairá no chão. A mulher acrescentou, posso dizer mais uma coisa ao senhor meu rei? O rei respondeu, fale. Então a mulher disse, por que o Senhor pensa assim contra o povo de Deus? Pronunciando essa sentença, o rei se condenou a si próprio, porque o rei não deixa voltar aquele que havia exilado. No caso, Absalão, né? Nós devemos morrer e como a água derramada no chão não pode ser mais recolhida. Deus também não dará a vida a um cadáver?
que o rei faça voltar o exilado, para que ele não continue longe. Se eu vim contar isso ao meu rei, foi porque alguns me amedrontaram. E sua serva pensou, vou falar com o rei. E quem sabe ele atenda o pedido de sua serva. Porque o rei atenderá a sua serva e a livrará das mãos daqueles que me tentam tirar, a mim e a meu filho, a herança de Deus. Sua serva pensou, a palavra do Senhor, meu rei, vai me trazer alívio, porque o rei é como um enviado de Deus, que sabe distinguir o bem e o mal, que Javé, seu Deus, esteja com o Senhor. Então o rei Davi disse à mulher, não me esconda nada do que eu vou perguntar a você. A mulher respondeu, fale, Senhor, meu rei. O rei perguntou, a mão de Joabe está atrás de tudo isso que você veio me contar? A mulher respondeu, pela sua vida, Senhor, meu rei, e sua pergunta acertou o alvo. Foi o seu servo Joabe quem me mandou e colocou na minha boca todas essas palavras que eu lhe disse. Ele imaginou isso para não apresentar o assunto diretamente, mas o meu Senhor tem sabedoria de um enviado de Deus e sabe tudo o que se passa na terra. Então o rei disse a Joabe, pois bem, eu já dei a minha palavra, vá e traga de volta o jovem Absalaão. Vá e traga de volta o jovem Absalaão. Joá caiu com o rosto por terra, prostou-se, abençoou o rei e disse, hoje o seu servo sabe que o Senhor está bem disposto comigo, porque atendeu o meu pedido. Depois Joabe foi para Jessu e trouxe Absalaão de volta para Jerusalém. O rei, porém, ordenou que ele vá para casa, porque eu não quero vê-lo. E Absalaão se retirou para sua casa e não foi recebido pelo rei. Em todo Israel não havia homem que fosse elogiado por sua beleza como Absalaão. Da planta dos pés ao alto da cabeça, ele era sem defeito. Ele costumava cortar o cabelo no fim de cada ano, porque estava muito pesado. Quando ele o cortava, o cabelo pesava mais do que 2 quilos. Nossa, conforme o peso padrão do rei. Absalaão tinha 3 filhos e uma filha chamada Tamar. Era uma linda mulher. Absalaão ficou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. Então Absalaão mandou chamar Joabe para que servisse de intermediário entre ele e o rei. Mas Joabe não aceitou. Chamou-o pela segunda vez e Joabe recusou de novo. Absalaão disse então aos seus servos, vejam, o campo de Joabe é vizinho do meu e tem uma plantação de cevada. Ponham fogo na plantação. Os servos de Absalaão foram incendiar a plantação. Joabe procurou Absalaão na sua casa e lhe perguntou, por que seus servos puseram fogo no meu campo? Absalaão respondeu, mandei chamar você para servir de intermediário e levar ao rei esta mensagem. Para que eu voltei de Jessu? Lá eu estava melhor. Agora quero ser recebido pelo rei. Se sou culpado, que ele me condene à morte. Joabe se apresentou ao rei e lhe relatou a mensagem. Então o rei chamou Absalaão. Este se apresentou e se prostou com o rosto por terra, e o rei beijou Absalaão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Gente, eu vou continuar em outros vídeos contando o proceder dessa história. Desde já eu já quero dizer que quando o Senhor me mostrou essa passagem eu fiquei encantada, né? Porque o rei Davi, a sabedoria que Deus deu ao rei Davi, né? Porque a história, se você for procurar a história do rei Davi, quer dizer que também eu tô preparando isso. Começar a contar a história dos profetas, contar a história também de Jesus. E me preparar, estudar bastante, porque eu quero fazer um vídeo que seja com muito conhecimento, conteúdo e com o Espírito Santo do meu lado sempre. Por honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que eu fico encantada, porque o rei Davi atendeu a Joabe. Mesmo que Joabe fez a mulher ir lá, falar, contou um monte de história, porque ele poderia muito bem chegar lá, o rei Davi, e dizer, rei Davi, traga de volta Absalaão, por favor. Absalaão é seu filho. Ele é, como diz aqui, que Absalaão é o 3º filho de Davi e ele é o pretendente mais direto ao trono. Então Joabe, mas pensando por lá, Joabe também foi inteligente, né? Porque talvez ele não soubesse com as palavras dele falar lá, então Joabe teve uma inteligência. Então se você prestar atenção, a sabedoria divina que vem para as pessoas que estão do lado de Deus,
É sem explicação, você fica, como eu tô aqui, eu fico, o Espírito Santo tá lá presente. Gente, se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu like, comenta, né? Porque você comentando eu vejo que tem uns frutos de Deus aí, que tá dando certo, que tá fluindo. Porque muitas vezes eu acho que, eu fico me perguntando, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer de mim? Eu continuo com o meu canal? Tá dando frutos para ti? Tá sendo bom para ti, Senhor Jesus? Porque nada é pra mim, quando eu faço aqui no canal é pro Senhor, pra Deus. Eu quero agradar a Deus. E assim eu quero proclamar a palavra dele, para que outras pessoas também se levantem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e proclamem a palavra dele também. Então, se você comentar, eu fico muito agradecida. Que Deus te abençoe, porque eu vejo que tem os frutos. Muito obrigado, grande beijo e até o próximo vídeo.